Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Uma boa noite, amados irmãos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Quem estiver online aí já vai entrando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo bem, minha gente linda e abençoada? Boa noite, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Você que estiver online aí já vai entrando, glorificando, bendizendo, exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque dele e para ele são todas as coisas. Boa noite, a paz, a paz. Tudo bem, minha gente linda e abençoada? Vamos estar entrando com uma palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida. Você que puder, já pega a sua Bíblia abençoada aí. Já estou com a minha palavra aqui. Abre a sua palavra em livro de 1 Samuel, que Deus vai falar no teu coração grandiosamente. Hoje nós vamos entrar com uma palavra de Deus para a tua vida, para o teu coração. Em nome de Jesus Cristo, já vai compartilhando esta palavra no teu Facebook para que outras pessoas possam ter acesso, escutar essa palavra e a palavra de Deus possa falar aos corações. Estava com saudade de todos vocês. A missionária já fez a mudança, estou me organizando ainda, mas agora nós já estamos com o sinal da internet, então vamos para a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Gente linda e abençoada, você que puder pegar, pega aí a sua Bíblia, abre ela em 1 Samuel, capítulo 1, vamos estar lendo do versículo 1, versículo 2, depois vamos estar lendo do versículo 9 ao versículo 20, 1 Samuel, capítulo 1, depois nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 2, depois vamos estar lendo do versículo 9 ao versículo 20. Hoje é palavra de Deus para a tua vida e para o teu coração. Deus falava no meu coração, ore de uma maneira que você jamais orou antes. Se você quer ter resultados que você nunca teve, você precisa se dedicar e orar de uma maneira que você nunca orou. É desse jeito que funciona com Deus. Se você está habituado a orar de uma forma, se você está habituada a clamar ao Senhor de uma forma habitual, de uma maneira cotidiana, você precisa fazer algo diferente para Deus, de uma maneira que você nunca fez ainda na sua vida. Talvez você ora a Deus no seu cotidiano, talvez você ore ao Senhor no seu cotidiano, mas talvez você ainda não orou a Deus de uma maneira diferente, de uma forma diferente, que talvez você jamais tenha orado antes. E aqui nós vamos conhecer a história de Ana. Olha o que diz aqui. Eucana e suas mulheres. Essa história é bem conhecida, que nós vamos estar lendo sobre a história de Ana, que estava com o seu ventre já cessado, e ela tinha a sua inimiga número 1, que zombava da cara dela por ela não ter filhos, a Penina. Olha o que diz essa palavra, Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eleu, filho de Tou, filho de Zofi e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Preste atenção, o homem tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Olha esta situação. Eucana tinha duas esposas, duas mulheres, sendo que uma tinha lhe dado filhos, tinha filhos, e a outra esposa, Ana, não tinha filhos. Penina e Ana, duas situações em que uma confrontava a outra, a situação confrontava a outra. Penina tinha filhos, Ana não tinha. E olha o que diz aqui no versículo 9, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois de comerem e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Versículo 11.
e votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, das tuas servas não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui Ana, ela fez uma promessa de oração, ela fez um voto com o Senhor, ela fez um voto com Deus ali, orando ao Senhor, falando: Senhor, se o Senhor me abençoar com um filho varão homem, eu darei ele ao Senhor todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que perseverando, olha esse versículo 12, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Gente, está funcionando certinho? Vá apertando o seu joinha, o seu coraçãozinho para ir passando aqui, vai escrevendo o seu comentário, para a missionária saber que está funcionando bem o sinal da internet. Presta atenção nesse versículo 12. E sucedeu-se que Ana, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ana, ela orava. Só que Ana, ela perseverava em orar de uma maneira totalmente diferente. Ana teve a atitude de orar de uma maneira diferente que jamais antes ela tinha orado. Como assim, missionária? Porque Ana aqui chamou a atenção de Deus. Ana chamou a atenção de Deus com a sua oração. E Deus falava no meu coração: você quer receber coisas que você nunca recebeu? Ore de maneiras que você nunca orou a Deus. Faça coisas que você nunca fez para Deus, para que você desta maneira seja diferente, chame a atenção de Deus de uma forma diferente, assim como Ana fez. E sucedeu que Ana, perseverando em oração perante o Senhor, o Eli, o profeta, fez atenção à sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava e só movia os lábios. Ana estava orando ao Senhor só com o coração dela. Os lábios moviam. Eu imagino Ana orando sem sair uma palavra da sua boca, porque Ana estava triste. Ana estava chateada. Ana queria ver o mover de Deus. Ana queria ver o poder de Deus na vida dela. Ana queria experimentar do sobrenatural do Senhor. Ana queria experimentar do milagre, queria experimentar da bênção. E por isso Ana estava orando numa intensidade tão diferente. Ana estava orando numa intensidade que jamais ela tinha orado antes. Ana fez diferente. Além dela fazer um voto com Deus, ela prometeu ao Senhor que se Deus desse a ela um filho homem, ela o daria todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passaria navalha. Além disso, Ana orou de uma maneira tão diferente, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão fervorosa. Ana dedicou a sua oração ali perante o Senhor, no altar do Senhor, de uma maneira tão diferente, que chamou a atenção não somente de Deus, mas também do profeta que ali estava no templo, Eli. Eli olhou para Ana, porquanto Ana no seu coração falava ao Senhor e só os seus lábios se moviam. Porém não ouvia sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. Imagine você orando no templo, aquele tempo, Ana estava orando no templo, só movimentando as bocas. Ela começou a orar, com o coração amargurado, triste, pedindo ao Senhor de uma maneira, numa intensidade que jamais ela tinha pedido antes, e só os lábios se movimentavam. Não saía voz. A tristeza no coração de Ana era tão grande. A tristeza no coração de Ana era tão forte, por ela não poder gerar filhos. A tristeza no coração de Ana era tão enorme que não saía voz. Já ficou triste de tal maneira que não conseguiu sair voz dos teus lábios, da tua boca? Ana estava tão triste, que ela orava e a voz dela não saía. Mas a intensidade do coração dela estava tão forte, que chamou a atenção de Deus. E não somente de Deus, do profeta, que o profeta Eli achou que Ana estava embriagada. Achou que Ana tinha bebido, achou que Ana estava bêbada, tonta, embriagada com vinho. Então disse Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho.
Porém, Ana respondeu e disse: não, meu senhor, eu não sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho me derramado a minha alma perante o Senhor. Olha o que Ana falou. Eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Ana estava ali totalmente entregue aos pés do Senhor, orando de uma maneira que nunca ela tinha orado antes. Ana estava ali clamando ao Senhor, pedindo a Deus que lhe desse um filho, porque ela já não aguentava mais a zombaria, ela não aguentava mais os insultos de Penina. Ana não aguentava mais ver a sua inimiga, ver a outra esposa tendo filhos, e não somente tendo filhos, e zombando do ventre dela, zombando porque ela já não podia dar filhos, zombando, a inimiga dela zombando da cara dela. A tristeza de Ana estava tomando conta do coração de Ana, que ela se derramou de uma tal maneira perante o Senhor, que ela orou de uma maneira tão forte, tão forte, tão forte, que ela nunca tinha orado antes. E sabe o que Deus está falando para pessoas aqui nesta noite? Você precisa orar de uma maneira que você nunca orou antes. Você precisa se derramar na presença de Deus de uma maneira que você nunca se derramou antes. Você precisa se rasgar, se derramar diante do Senhor, fazer diferente de todas as maneiras que você já fez. Missionária, as coisas não estão acontecendo. Missionária, as coisas não estão fluindo. Missionária, as coisas não estão acontecendo. Então faça diferente de tudo que você já fez. Ana fez diferente. Ana, naquele momento, ela estava se derramando, abrindo o coração, de uma forma tão pura, de uma forma tão sincera, de uma forma tão forte, que chamou a atenção de Deus. Que coisa linda. Ana fala que eu não tenho bebido forte, não tenho nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho me derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas por tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai, a tua paz, e o Senhor de Israel, teu Deus de Israel, te conceda a tua petição que lhe pediste. Então Ana disse: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi, caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19 e 20, vou encerrar essa palavra abençoada. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa, Ramá. Eucano, seu esposo, concebeu a sua mulher Ana, e o Senhor lembrou-se dela. O Senhor lembrou de Ana. O Senhor lembrou de Ana. O Senhor lembrou da oração de Ana. O Senhor lembrou que Ana estava derramando a sua alma no altar. Deus se lembrou daquela oração diferente, com a intensidade diferente, de uma maneira orar diferente, entregue ao Senhor. Naquele momento, naquela madrugada em que o esposo de Ana foi ter com ela, Deus se lembrou de Ana. Aleluia! E sucedeu-se que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu filho de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Até aqui. O que você tem pedido ao Senhor? O que você tem pedido ao Senhor? Aqui Ana colocou o nome de Samuel, filho dela. Deus se lembrou de Ana, se lembrou da oração que Ana fez, se lembrou do choro de Ana, das palavras de Ana rasgando o seu coração. E se lembrou, falou: meu Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele ao Senhor todos os dias da minha vida. Ela prometeu. Ela fez uma promessa, ela fez um voto com Deus, e Deus se alegrou. E Deus viu a atitude de Ana, uma atitude no qual Ana ainda não tinha tomado, uma oração diferente no qual ainda Ana não tinha orado. E Deus falava no meu coração: se você quer ter resultados diferentes, faça diferente. Se você quer ter resultados de oração, comece a se esforçar e se entregar e se orar
orar de uma maneira diferente que você ainda não orou. Ana aqui ainda não tinha se derramado. Ana, quantas vezes, quanto tempo se passou para Ana se derramar na presença de Deus? Quanto tempo foi necessário o sofrimento de Ana? Ela passar humilhação, zombaria, humilhação, sendo que Penina, a outra esposa do seu marido, tinha filhos e humilhava Ana, zombava de Ana, porque Ana não podia ter filhos. E Ana orava, Ana buscava o Senhor, orava, mas não da intensidade que ela orou desta última vez. Não da intensidade que Ana se derramou na presença do Senhor nessa última vez. Esta última vez, esta oração que Ana fez ao Senhor foi diferente. Esta maneira de orar de Ana foi diferente. A intensidade do coração de Ana, a tristeza do coração de Ana, a vontade de ter o filho que ela não podia ter, a maneira como ela se derramou na presença do Senhor foi diferente e chamou a atenção de Deus. E sabe o que Deus falava no meu coração para falar para a tua vida? Você quer chamar a atenção de Deus? Ore de uma maneira que você nunca orou ao Senhor. Fale com o Senhor de uma maneira que você nunca falou com Deus. Se entregue na presença de Deus de uma maneira que você nunca se entregou ainda. Rasgue o seu coração em sinceridade perante ao Senhor de uma maneira que você nunca falou. Ana estava no templo com uma angústia tão grande que nem voz saía dos teus lábios. Ela só movimentava os lábios e outros que estavam vendo a Ana daquele jeito achavam que ela estava louca, embriagada. Mas não. A intensidade, a entrega dela foi muito forte. A oração que ela fez naquele dia, naquele momento, a oração que Ana fez naquele dia, naquele momento, chamou a atenção de Deus de uma tal maneira que atraiu o milagre de Ana. Deus se lembrou de Ana. Deus se lembrou de Ana. E Deus está falando para você assim, ei, Deus vai se lembrar de você. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar a tua vida, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Mas muitas das vezes você relaxa. Muitas das vezes você para de orar. Muitas das vezes você ora mecanicamente. E Deus não quer que você tenha uma intimidade com Ele de uma forma mecânica, não. Você não tem que ter uma intimidade com Deus de uma forma mecânica. Tem pessoas que vão para a casa de Deus mecanicamente. Vão para os cultos mecanicamente, automaticamente. Sem adoração, sem entrega, sem desejo de falar com Deus. Sabe o que Deus está falando para eu falar para pessoas aqui nesta noite? Aleluia! Para você voltar a orar como você orava antes. Para você buscar como você buscava antes. Para você interceder como você intercedia antes. Para você ter aquele desejo no teu coração por busca, por entrega na presença do Senhor como você tinha antes. Porque o tempo passa e você se relaxa. O tempo passa e você não ora mais. E quando ora é automático. E aí você quer experimentar coisas extraordinárias? Então faça o extraordinário para Deus. Você quer experimentar o sobrenatural, algo diferente que você ainda não viveu? Então faça de uma maneira diferente que você nunca fez para Deus. Isso inclui as suas atitudes, o seu tempo, a sua dedicação, a sua entrega, a sua forma de orar, todas as coisas. Ana não tinha recebido antes o milagre porque ela ainda não tinha entregue totalmente, com toda a sua força, com todo o seu querer, com toda a sua vontade. Ana fez um voto com o Senhor, fez uma promessa para Deus, que quando ela tivesse um filho, se Deus abençoasse ela com um filho, o filho não ficaria para ela, mas ela entregaria ele para o Senhor, para o servir todos os dias da sua vida. E assim Ana o fez. Ana o fez. Assim Ana cumpriu com a palavra dela. E quantas vezes nós prometemos algo para Deus que nós não cumprimos? Arecai, Antoresub, Andaragai. Quantas vezes você já prometeu algo para o Senhor que você ia fazer e você não fez? Você quebrou a sua palavra. Quantas vezes você falou, Deus, eu vou começar a levantar nas madrugadas para orar e você não levantou? Quantas vezes você falou para o Senhor, eu vou fazer isso e não fez?
Quantas vezes você prometeu algo para o Senhor e você mesmo quebrou a promessa que você fez? Deus, ele está lá esperando você cumprir com as promessas que você falou com ele, com o teu particular com ele. Deus de poder e glória, Deus está queimando essa palavra no meu coração para falar para você. Deus, ele olha para você. Deus, ele tem prazer em abençoar. Deus tem prazer em te dar aquilo que o teu coração almeja. Mas Deus, ele quer ver você atitudes diferentes que você ainda não teve. Deus, ele quer ver em você um comportar diferente que você ainda não teve. Deus quer ver de você um trabalhar, um esforço diferente que você ainda não se esforçou. Mas Deus precisa disso? Deus não precisa. Deus precisa ver você se esforçando de tal maneira, você acha que isso vai aumentar o ego de Deus? Não, não é para aumentar o ego de Deus. Isso não é para aumentar, não é Deus te testando. Não, é que Deus, ele quer você mais próximo dele, você fazendo coisas para ele que você ainda não fez. Você entrando numa dimensão espiritual tão forte, tão próximo de Deus que você nunca entrou. Deus está querendo que você mergulhe na presença dele, de uma maneira que você nunca mergulhou, entregando a sua vida, a entrega, a oração, o esforço de uma maneira que você nunca fez. Para que isso? Para você experimentar coisas que você nunca experimentou. Para você se aprofundar mais na intimidade com Deus. Para você experimentar e viver coisas sobrenatural do Senhor que você nunca viveu. E para você viver coisas extraordinárias, você tem que fazer algo diferente do que os demais fazem. Sabia disso? Tem que ter um esforço diferente que somente abrir a boca e falar com Deus de uma maneira mecânica. Não, Deus quer algo mais, Deus quer algo mais de você. Deus quer em você aquele ânimo, aquela força, aquela energia, aquela perseverança de você orar e não parar de orar. De você fazer coisas que você não fazia antes. De você entrar no sobrenatural, de você entrar para falar com Deus e você entrar numa dimensão espiritual que você nunca entrou. Aleluia! Para você experimentar do sobrenatural, do milagre, da bênção, da vitória, para você chamar a atenção do eterno, para você chamar a atenção de Deus, para você chamar a atenção daquele que está sentado no trono de glória agora. Quantas pessoas estão orando mecanicamente e nem sabem o que estão falando? Às vezes você já está no controle automático. Às vezes já ligou o botãozinho do automático e está indo para a casa de Deus de qualquer maneira. Você está buscando a Deus de qualquer maneira. Vai no culto, mas o pensamento está lá fora, não está nem na palavra de Deus. Às vezes você vai orar, ora de qualquer maneira. Não, Deus não quer algo de qualquer maneira. Deus quer algo diferente. Ana ofereceu algo diferente naquele dia para Deus. Ana estava mas tão ligada no trono. Ana estava tão ligada no trono naquele dia, que ela orou de uma maneira tão forte, mas tão forte, que a oração de Ana rasgou o céu. A oração de Ana naquele dia rasgou o céu. Mesmo não saindo palavra nenhuma da boca de Ana. A palavra de Deus fala aqui que Ana só balbuciava. Ana não falava, não saía voz da boca de Ana. Não saía voz da boca de Ana. Não é por muito falar, não é por falar bonito, não é por falar de palavras difíceis, não. Nem saía a palavra da boca de Ana. Mas a boca dela só se movia, mas o coração dela estava queimando. O coração de Ana estava inconformado. O coração de Ana já não aceitava mais aquela situação. E Ana orou de uma maneira que ela nunca tinha orado antes, sem sair uma palavra da boca de Ana. Olha que interessante. Ana, naquele dia, chamou a atenção de Deus. Ana, naquele dia, rasgou o céu com uma oração que não saía nenhuma palavra da boca dela. Mas o coração de Ana estava turbilhando
de vontade, se derramando na presença de Deus, rasgando, falando: chega, agora eu quero o meu milagre, agora eu quero experimentar o sobrenatural, agora eu quero mergulhar numa profundidade de intimidade com Deus que eu nunca tive antes. E Ana chamou a atenção de Deus. E Deus se lembrou de Ana. E Ana concebeu um filho e deu a esse nome Samuel, aquele que tem o pedido ao Senhor. Samuel, aquele que pedia ao Senhor. Aleluia. Que Deus possa ter falado no teu coração de uma forma grandiosa nesse final de semana, nessa semana que se inicia. Você que está aqui pela primeira vez, recebe um abraço da missionária Poliana no seu coração. Fique à vontade para você participar mais vezes, se fortalece na palavra de Deus. Pessoal, quem que me acompanha pelo canal do YouTube, nós temos um canal no YouTube, só você colocar Missionária Poliana, você vai achar o canal da missionária. Então entra aí no canal do YouTube. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube, aqui embaixo tem a opção se inscrever. Se inscreva no canal, deixa o seu comentário. Você que quiser, deixa seu pedido de oração, eu sempre estou respondendo os comentários. Escreve aqui embaixo, deixa seu comentário do vídeo, da palavra que você escutou, que essa palavra possa ter falado ao teu coração, possa ter te fortalecido, possa ter despertado uma brasa, um fogo abrasador no teu coração de uma forma diferente, que hoje você fala: não, eu vou orar de maneira diferente. Eu vou orar numa intensidade diferente. Eu vou falar com meu Deus de uma maneira totalmente de uma maneira diferente. Porque eu quero algo diferente. Eu quero resposta. Eu quero vitória. Eu quero bênção. Eu quero Deus falando comigo. Eu quero experimentar do sobrenatural do Senhor de uma maneira que eu nunca experimentei antes. Então assim sucederá quando você faz algo para Deus que você nunca fez. Deus falava no meu coração assim. Deus falava no meu coração através dessa palavra para trazer para o coração dos irmãos dessa maneira. Faça para Deus algo que você nunca fez. Faça para Deus numa intensidade que você nunca fez. Faça para Deus, ore para Deus de uma maneira que você nunca orou. Fale com Deus de uma maneira que você nunca falou antes. Se entregue. Rasgue o teu coração na presença de Deus de uma maneira que você nunca rasgou. E dessa maneira, a tua oração vai rasgar o céu e vai chegar. O teu coração, a tua oração vai rasgar o céu e vai chegar no coração de Deus. Aleluia. Quero orar pela tua vida. Pai querido e Pai amado, que o Senhor venha abençoar essas pessoas, estes homens, essas mulheres, essas famílias. Pai, que essas pessoas possam ter atitude de Ana, uma atitude diferente, fazendo algo diferente que nunca fizeram para o Senhor. Que essas pessoas possam despertar para orar numa intensidade tão diferente, de uma maneira tão sobrenatural, que elas nunca oraram antes, para que elas possam receber do Senhor e viver do Senhor o sobrenatural. Pai querido e Pai amado, eu abençoo essas pessoas da comunidade, do canal. Eu abençoo essas pessoas que escutam a Tua palavra, o Evangelho. Essas pessoas que vivem na Tua presença. Pai, abençoa as vidas, as pessoas, a família que aqui representam. Pai, abençoa essas vidas poderosamente em nome de Jesus Cristo, Senhor. E fale, Pai querido e Pai amado, aos corações que aqui estão ouvindo através da Sua palavra, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra fala aos corações de uma maneira grandiosa. Deus, aonde esta palavra chegar, que sejam tocados pela presença do Teu Santo Espírito, que aonde esta palavra, o Evangelho do Senhor chegar, haja transformação e que essa palavra possa ser viva no coração dessas pessoas, dessas mulheres, destes homens, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, minha gente linda e abençoada. Que Deus abençoe a sua semana, que seja uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de novidade do Senhor. José Roberto, Deus te abençoa. Deus te abençoe. Eula Mariano, Jonathan Paulo, quem mais está aí? Vilma, Rogério Pereira, Vilma Vieira, Alana Silva,
Que Deus abençoe Liliane Tavares, Rogério Pereira, aleluia, Santo Santo, Giane Macedo, Gilvanda da Silva, Jonathan Paulo. Que Deus abençoe Cristiana Lopes, Márcia Oliveira. Que Deus abençoe Júlia, Nara Carvalho, Suelaine Silva. Que Deus abençoe a todos que oraram, que participaram, que escutaram dessa palavra. Sejam todos abençoados e fiquem à vontade para você participar mais vezes quando vocês quiserem escutar a palavra e fortalecer a sua fé. Agora já estamos ao normal, a missionária já mudou, já está se organizando, agora nós vamos voltar com as palavras, nós vamos voltar com as orações para a glória de Deus, amém? Pega a sua mão direita aí, coloca sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, minha gente linda e abençoada, e até a próxima, se Deus quiser.